A Rádio Congonhas apresenta o programa do Sindicom. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Congonhas. Você, servidor público, fica ligado todos os sábados de 16 às 17 horas aqui na Rádio Congonhas. Boa tarde, hoje dia 23 de fevereiro de 2019. Estamos aqui novamente para levar a você, ouvinte, e em especial aos nossos servidores públicos municipais de Congonhas, mais um programa do Sindicom, na Rádio Congonhas, FM 91.3. Este programa vai ao ar todos os sábados das 16 às 17 horas e está também, ouvintes, disponível para todos os ouvintes no Facebook do Sindicom Congonhas. Nós estamos aqui mais uma vez com a presença de alguns diretores, né? E também o representante aqui do jurídico do sindicato. Eu gostaria de dar aqui uma boa tarde ao Dr. Elias. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Chininha. Boa tarde, meu companheiro Marcos da Guarda. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde a todos os servidores ativos e inativos. E boa tarde pro Tico lá, né, pro Natan, mandou um abraço para eles logo de início aqui. Sei que eles estão nos ouvindo lá. Uma boa tarde ao nosso representante da Guarda Municipal. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Chininha. Boa tarde, Dr. Elias. É um prazer a gente estar participando aqui hoje, né? Espero que essa seja a primeira de muitas vindas aqui para a gente estar podendo debater sobre as questões do funcionalismo público municipal. Boa tarde ao nosso amigo Chininha, o vice-presidente do sindicato. Boa tarde, Roberto. Boa tarde ao Elias. Boa tarde, Marquinhos. E a todos os ouvintes do Sindicom e a todos os servidores aí que estão nos ouvindo. Eu gostaria de estender também o meu boa tarde aí a todos os nossos servidores ativos, inativos, as pensionistas, né? E toda aquela população congonhense também que tem nos permitido aí penetrar em seus bares através das ondas da Rádio Congonhas AM 1020 e agora também FM 91.3. Bom, vamos aqui para a frase da semana. Um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim, dito meramente para agradar. Ou pior ainda, para evitar complicações. Uma frase interessante que realmente está aí para todos nós fazermos uma reflexão. Chininha, Natan e Marquinhos. Elias. E Elias. Exatamente. Chininha, Marquinhos e Elias. E doutor Elias. Nós tivemos ontem mais uma reunião com o Executivo Municipal e talvez não, eu tenho certeza que é o assunto mais importante que os servidores estão esperando que se resolva, que é exatamente o nosso acordo coletivo aí, que já está atrasado, né, Chininha? Nós encaminhamos a nossa pauta, a nossa proposta ao Executivo no ano passado, em novembro do ano passado. E, infelizmente, em função aí desses problemas existentes no Estado aí, principalmente em decorrência de um mau governo aí do Pimentel aí no ano anterior, na gestão anterior, a situação complicou porque, na verdade, o Estado estava deixando de nos repassar uma série de valores que eram constitucionalmente valores que deveriam ser repassados mensalmente para o município, e isso não aconteceu e, consequentemente, acabou-se agravando a situação dos municípios de uma maneira geral. Então, para vocês terem uma ideia, dos 863 municípios do estado de Minas Gerais, provavelmente quase que mais de 90% hoje tem problema em função aí do não repasse aí dessas verbas constitucionais
para os municípios. E também isso acabou nos afetando aí de alguma forma, principalmente com relação à Fundeb, com relação ao ICMS, o próprio IPVA, que não foi repassado. E isso trouxe um transtorno relativamente grande para nós, né? Felizmente, a nossa cidade é uma cidade privilegiada, né? Nós estamos aqui em cima de praticamente uma mina de ouro, né, Chininha? Porque o minério hoje é considerado ouro negro e, felizmente, a exportação de minério é muito grande, bem não só a exportação, como também a utilização da própria São Minas, né, da parte interna do país aí, na produção aí dos produtos industriais, e isso tem realmente carreado um grande recurso para nós, e a gente tem conseguido aí sobreviver sem maiores problemas. Tem dito disso, inclusive isso lá na reunião de ontem, que nós estamos aí há quase 20 anos, ou seja, desde a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, recebendo pagamento no mesmo mês que nós estamos laborando. E aí a gente tem que agradecer muito a minha própria administração, porque se a administração fosse responsável, provavelmente em função da crise, ela estaria norteando os recursos para outras coisas e, consequentemente, com a desculpa de que não estava tendo o repasse normal aí das verbas institucionais, nós estaríamos aí com salário atrasado. É exemplo de muitos municípios aí pelo estado de Minas Gerais lá fora, que inclusive o próprio estado até hoje não se pagou o 13º do ano passado, e parece que vão pagar em 11 vezes, quer dizer, até o final do ano o servidor do estado estará recebendo 13º relativo ao ano passado. E isso não aconteceu no município de Congonhas, e a gente tem que realmente, nesse ponto aí, agradecer a administração com relação a essa movimentação adequada, no sentido aí de corroborar o lado financeiro aí com a folha de pagamento. Mas, né, ô Chininha, como nós também precisamos ter a recomposição aí daquelas perdas que nós tivemos ao longo do ano passado, porque se nós não tivermos aí a reposição das nossas perdas, nós vamos estar um pouquinho mais pobres, nós não vamos poder comprar as mesmas coisas que nós comprávamos no ano passado. Então, por isso é que o sindicato, no dever de ofício nosso, né, estamos aí lutando com a administração para que a gente tenha essa recomposição aí das nossas perdas e, quem sabe, né, ô Chininha, até um delta xzinho de ganho real, para compensar aquilo que nós perdemos. No próprio governo do Zé Link, nós tivemos algumas perdas aí no ano 2016, 2015, nós tivemos perda, inclusive. Apesar do prefeito não concordar, mas em termos remuneratórios nós tivemos perda, porque o INPC veio atrasado, né? A recomposição veio atrasada e não houve a recomposição aí em termos de juro e correção dessas nossas perdas. Então nós tivemos, em termos remuneratórios, perdas também aí no período em que o Zé Lins está no comando. Então, na verdade, o Chininha, Marquinho e doutor Elias, em função daquela reunião de ontem, eu gostaria até de fazer as minhas colocações, depois passar para vocês também fazer a colocação de cada um de vocês, né? Nós tivemos uma reunião, ela foi até bem significativa, porque nós tivemos representantes importantes do executivo, porque uma pessoa que, no meu ponto de vista, seria importante na reunião, eu já disse isso inclusive em outras reuniões passadas com o prefeito, que seria o secretário de planejamento, né, o caso Odak, mas infelizmente ele ontem não compareceu. Mas nós tivemos a presença do secretário de administração do Sandro, nós tivemos a presença da secretária do prefeito, que é a Marta, que é uma servidora efetiva, que já está inclusive em fase de levantamento de documentação para aposentadoria. Nós tivemos a presença do representante da Câmara Municipal, nós tivemos o representante da Guarda Municipal, que é o Marquinhos, que está aqui conosco. Nós tivemos o procurador-geral também presente, nós tivemos a presença do prefeito, nós tivemos a presença de mais quem? Do Chininha, do vice-presidente, que depois também vai, né? Então, na verdade, o que acontece? Essa reunião, no meu ponto de vista, o prefeito acabou ganhando um tempinho, e nós tivemos um bate-boca com o prefeito, porque, na verdade, se vocês pegarem o jornal O Tempo de quinta-feira, né? Pegar o jornal O Tempo de quinta-feira, vocês vão ver a fala do presidente da AMM, da Associação dos Municípios de Minas Gerais, e ele dizendo que a partir daquele momento o governador já estava repassando os valores reais, tanto do ICMS quanto do Fundeb. O prefeito teve lá as dúvidas de que não recebeu, e a Vilma também, que esteve presente, que é a secretária de Finanças, e o prefeito, inclusive, aliás, a Vilma não estava, o prefeito mandou chamar a Vilma exatamente para discutir esse assunto, porque eu disse para ele que o presidente da AMM, né, que é o prefeito, se não me fala a memória, de Moema, havia dito que já havia sido o repasse em termos de CMS, em termos de Fundeb, normal a partir dessa semana.
E a Vilma chegou e realmente ela confirmou que o Fundeb estava vindo normal e que o ICMS ela não tinha o valor real, mas ele veio muito maior do que a semana anterior. E aí a coisa realmente começou a melhorar nesse sentido. E que nós estamos batalhando, gente, e é que nós colocamos, a gente tem colocado aqui ao longo do tempo, é que nós estamos correndo atrás, nada de coisa grande, de coisa anormal, não. Isso foi dito para o prefeito. Nós, inclusive, sabemos que nós vamos depender da prefeitura enquanto nós vida tivermos. Então não adianta a gente querer tirar da prefeitura aquilo que ela não possa nos dar hoje, porque amanhã ela não vai ter para repassar. Então nós estamos trabalhando, sempre trabalhamos de pé no chão, de tal forma que a gente vai tirar da prefeitura simplesmente aquilo que ela possa nos dar e que está dentro da legalidade, né? E com isso nós estamos, eu pelo menos tenho o meu ponto de vista, coloquei para o prefeito isso também lá, né? Na quinta-feira, na reunião, que eu vou lutar, vamos dizer assim, vou brigar no bom sentido, para que o índice do salário mínimo seja repassado por todos nós, tendo em vista as perspectivas positivas do município atualmente e as que virão para frente, que são cada vez melhores. Disse ao prefeito, inclusive, que o município já está nadando no dinheiro, né? Porque tanto está nadando no dinheiro que vocês estão vendo obra para todo lado. Vai começar agora o teatro aqui na Romaria, a reforma da Romaria, vai começar a reforma de cinema, a cidade está toda ela sendo recapeada, quer dizer, segundo o prefeito, tem mais algumas obras, né, que estão para começar agora, como é o caso também da nova entrada lá, da Avenida Nova, que vai iniciar o término ali, que é uma obra também muito significativa. Então, ninguém vai fazer esse monte de obra se não tiver recurso. Se o dinheiro não tiver do caixa da prefeitura, não pode, porque quando você licita uma obra, o recurso tem que estar disponível. Não é igual antigamente, que você licitava uma obra sem recurso e deixava para outro pagar. Agora não. Você, quando faz uma licitação, o recurso daquela obra tem que estar lá separadinho, tudo bonitinho. Então, a gente sabe que o município está numa situação muito boa, né? Mas, infelizmente, em função agora dessa, vamos dizer assim, desse problema existente entre município e estado, os prefeitos de uma maneira geral, e o prefeito de Congonhas não seria diferente, né? Estão usando aí dessa anomalia que aconteceu para poder nos enrolar um pouquinho, para poder ganhar tempo. Mas uma coisa é o seguinte, nós queremos aí, pelo menos eu vou na Assembleia colocar que o meu ponto de vista, a minha posição é o índice do salário mínimo, 4,61, retroativo a janeiro, né? Vamos respeitar teoricamente a decisão da Assembleia, que se a Assembleia entender que não, sem problema nenhum, mas o meu ponto de vista, não como sindicalista, mas como servidor público, eu quero que seja repassado para nós 4,61, porque dá para repassar tranquilamente, sem problema nenhum. E nós colocamos lá para o prefeito de uma maneira geral também, que provavelmente muito próximo, aí, coisa de 2, 3 meses para frente, a nossa receita corrente líquida deve estar batendo a barreira aí dos 35 milhões, ou seja, mais de R$1 milhão dias. Então, e a outra desculpa também do prefeito que a gente não concorda, é que parte do valor da CEFEM, que teoricamente não pode ser julgada a prefeito de folha, porque a CEFEM também, e aí a gente tem que agradecer mais uma vez a administração, que melhorou muito em função daquela luta também da própria administração aí e dos prefeitos aí por esse Brasil afora para melhorar a CEFEM. Esse valor da folha tem um grande valor ainda da CEFEM fazendo a composição da receita corrente líquida, e eu fiz questão de perguntar para a secretária de Finanças qual que seria esse valor da CEFEM na composição da receita. Ela me disse que em torno aí de 7, 8 milhões de reais. Então, se você tira de 31, 32, 7, 8 milhões, você ainda tem dinheiro às horas para resolver o problema do servidor. Então, não isso para mim não é a desculpa para que não se resolva o problema, né? Porque se você dissesse assim, não, que 80% da receita corrente líquida é da CEFEM, tudo bem, nós entenderíamos que haveria o problema. Mas como ele é um valor, vamos dizer assim, significativamente pequeno, que não altera naquilo que nós estamos imaginando, considerando que a nossa folha de pagamento média mensal, já incluindo tudo, 13º, férias prêmio incentivo, incluindo tudo aquilo que o servidor tem direito, ela está na faixa aí de 15 milhões de reais. Então, o aumento que nós queremos, ela vai aumentar em 600, 700 mil reais, e em função das tendências que nós estamos verificando, que a receita vai aumentar significativamente, não tem nenhum problema. Colocamos até para o prefeito que no ano passado nós tínhamos uma disponibilidade financeira em termos de folha de apenas 0,41%. E nós conseguimos o 2,007, que não teve problema nenhum. Apesar da crise,
houve um comportamento normal da Receita, apesar de todos os problemas, né? Nós ainda tivemos um comportamento bem tranquilo da Receita, que nós fechamos o ano com salário em dia, tudo bonitinho, e o mais importante ainda, com relatório de gestão fiscal com gasto inferior aos 54%. Então a gente vê que a situação do município é tranquila, disse para o prefeito que da agora para frente ele vai nadar nos recursos financeiros, vai nadar no dinheiro, e ele dizendo que em se nadando no dinheiro ele tem mais algumas obras importantes para fazer no município. Então a gente espera que a gente possa agora, nessa próxima reunião que o prefeito colocou para todos nós lá, que vai fazer uma reunião com a assessoria dele, exatamente para estabelecer o valor correto, mas na verdade a gente sabe que ele está ganhando tempo, porque os valores já está com ele aí desde janeiro, né? Então a gente sabe que ele está ganhando tempo, porque consequentemente o aumento não saiu em janeiro, não vai sair em fevereiro e consequentemente provavelmente vai sair só em março, né? Porque a gente vai levar isso para a Assembleia, provavelmente o 4,61 passa, o valor inferior não passa, de repente pode haver uma desavençazinha também, um atrasozinho. Então a gente sabe que ele está simplesmente, é exemplo do próprio Zema no estado de Minas Gerais ganhando tempo, mas a gente espera que a gente possa ter esse 4,61 retroativo a janeiro, porque aí significa que nós não vamos ficar mais ricos na prefeitura, mas também não vamos ficar mais pobres. Chininha, eu gostaria da sua fala também, porque você participou da reunião, você é o vice-presidente, você tem batalhado muito, tem ido às vezes, você deve ter ido essa semana passada umas 20 vezes à prefeitura para a gente poder marcar essa reunião. Então, ninguém melhor que você também para poder fazer as suas colocações aí para os nossos servidores, para os nossos ouvintes. Pois é, Roberto, falou muito bem, explanou muito bem, e aproveitar a oportunidade aqui ao nosso amigo Elias e agradecer desde já a presença do Marquinhos aqui, é o nosso diretor da Guarda Municipal, que a gente vem aí trabalhando ao longo desse tempo, que hoje ele está aí conosco mesmo, já firme, mas mesmo ele não estando, ele acompanhava o trabalho do Sindicom há muitos anos e agora está junto conosco, é muito gratificante ele estar conosco aqui, da agora para frente, se Deus quiser. Nessa reunião passada agora, nessa semana, vou falar só os nomes deles, Roberto, com assim, todos que participaram da parte do Sindicom, que é o Roberto aqui, eu, Chininha, o Marquinhos da Guarda, o Tico, que tem dado um apoio muito grande também, ele hoje é Conselho Fiscal, tem dado um apoio muito grande para nós também, o Natan, que não teve como estar presente aqui hoje, mas ele esteve lá na reunião, o Batatinha lá da Câmara, e o nosso amigo Derenício também esteve lá. E da parte do governo foi o prefeito, se faltar alguém, vocês me lembram aqui, a Marta, a Vilma, o Juliano, o doutor Juliano e o Sandro Cordeiro, não foi? E essa reunião foi assim, bacana, porque o Roberto, conhecedor dos números, a gente respeita ele e confia nele, por isso assim, ele fala bem mais mesmo que todo mundo, mas ele tem um conhecimento mesmo grande e a gente sempre está aí, está dando todo apoio a ele lá. E a gente fica triste porque eu acho que isso é ao longo desse tempo, desses anos que a gente está aqui, toda negociação quase são as mesmas coisas. Falta, Marquinhos, que eu acho é o planejamento. Porque se eles planejassem isso durante o ano, chegasse em janeiro, estava bem mais fácil, que a nossa data base é 1º de janeiro. Então fica essa confusão toda, vem uma reunião, não dá, e tem que aguardar outra. Lógico que eles não vão fazer de qualquer maneira, mas igual o Roberto falou, os números já estão bem favoráveis a nós. Então, se esses números já estão, eles têm que ter o planejamento para poder falar, gente, vamos confiar e vamos dar pelo menos aquilo que é direito, por lei, que o Elias também pode falar melhor, que é conhecedor da lei, porque se tem essa data básica e se é lei de dar pelo menos o INPC a partir do 1º de janeiro, por que já não pode dar ele? Então a gente fica assim, escuta um, escuta outro, a gente fica preocupado por não fazer esse planejamento e resolver a situação, porque os servidores ficam sem satisfação, liga toda hora e com razão, nós somos representantes deles, para poder resolver isso da melhor maneira possível, sem desgaste e sem assim estar fazendo coisas absurdas, igual como o Roberto fala, os números encaixam tranquilamente para não deixar ninguém em dificuldade. Não é isso, Marquinhos? Eu costumo falar que toda entidade de classe representativa eu gostaria de ter um Roberto Magno na mesa junto com eles, porque o cara entende de números. E quando ele chega na mesa para colocar para o prefeito assusta. Parece que nem os próprios assessores do prefeito conhecem aqueles números que você conhece, né? Então, o que o servidor almeja nesse momento é o aumento, né?
hoje é o IPCA, né, que a gente trabalha em cima. Normalmente o primeiro índice do item da nossa pauta seria o INPC a partir de janeiro. Do 3,43, que seria, vamos dizer assim, nós não ficaríamos mais ricos nem um centavo e, teoricamente, nem mais pobre um centavo. Ou seja, o nosso poder de compra seria mantido. Pois é. Então, como esse atraso está aí e nós estamos vislumbrando que os números mostram que a receita do município está crescendo assustadoramente, breve, a receita corrente líquida deve estar chegando aí aos seus 35 milhões, então nós estamos aí reivindicando o 4,61, que foi o mesmo índice dado aí para as pessoas que recebem um salário mínimo. Pois é. E assim, uma coisa que o servidor sempre cobra da gente, Roberto, é a questão da retroatividade, né? Porque eles entendem que que o governo fica jogando para frente para não pagar a retroatividade. Uma notícia boa que nós tivemos lá ontem também foi que o prefeito falou para a gente que o minério aumentou $20 a tonelada, né? Então, quer dizer, se aumentou $20 a tonelada, vai aumentar a nossa arrecadação também. Então, a gente sabe que é números, que ele precisa de dados na mesa para poder bater o martelo com a gente. O que o servidor quer é que não fique assim, eco em eco. Cada dia vai, e aí, resolveu, não resolveu, resolveu, não resolveu? E para a gente, o que seria melhor, eu tive lá no Recursos Humanos, as meninas viraram para a gente e falaram assim, podia ser esse mês, né, mas não vai ter jeito, né, porque já estava fechando a folha. Mas vamos bater na mesa e ver se a gente consegue esse reajuste com a retroatividade, né, para o próximo mês, que essa retroatividade não seja mais dividida igual foi em anos anteriores, porque isso não é culpa nossa, não é culpa do servidor. Se eles quisessem, se eles tivessem interesse, é como você falou, a nossa pauta já foi entregue em outubro do ano passado, novembro. Se eles tivessem interesse, já tinha feito um planejamento para que chegasse no mês de janeiro, já tivesse com essa taxa definida, desse aumento definido. Então a culpa não é nossa. Então tem que se pagar. Se vai dar o aumento, beleza, ótimo, mas vamos receber a retroatividade também e ela integral. Doutor Elias. Os números do próximo ano já estão sendo compilados. Quando chegar depois do meio do ano, eles serão enviados para a Câmara através do orçamento. Ou seja, quando o prefeito recebe em novembro, ele já sabe, ele já mandou o orçamento para a Câmara. Esse ano são quantos milhões? 435 milhões. Então ele já sabe, essa história que tem que fazer conta e tudo mais. Quando o Roberto fala que em janeiro ele já tem o número, é isso aí, ele já tem o número desde agora. Todo mês ele já está fazendo um orçamento que ele tem que enviar para a Câmara para ser aprovado. Ano passado, você lembra o número de cor que foi? Foi 360 e qualquer coisa, nós chegamos numa receita corrente líquida em torno de 337 milhões, ou seja, uma receita corrente líquida em torno de 16,6% maior que a receita do ano de 2017. É disso que nós estamos falando de transparência. Nós estamos falando de um crescimento muito alto da folha, da receita, aliás, um crescimento muito alto da receita em detrimento de um aumento irrisório. Para você ter ideia, a folha de pagamento, ela cresceu no mês, só tomando por base o mês de dezembro, você tem dois salários no mês, né? Quando você pega de 2018 e a de 2017, ela teve um crescimento de apenas 1,76%. Agora imagina quanto que o orçamento teve aí por mês de aumento, considerando que foi quase 100 milhões de um ano para o outro. O orçamento foi 16,6% de aumento. O orçamento não, a receita real do município cresceu em relação ao ano anterior 16,6%. Ou seja, isso é uma coisa talvez que aconteceu só no município de Congonhas. Provavelmente para todos os municípios de Minas Gerais, à exceção do município de Congonhas, isso não deve ter acontecido. Deve ter caído. Deve ter caído, não tem dúvida. E se não caiu, ficou muito próximo de zero. Então, e a gente vê que muito pelo contrário, deve ter ficado a menos de zero, porque a grande maioria dos municípios de Minas Gerais está com dificuldade. Estão devendo 10º, estão devendo folha. O exemplo está aqui, Lafayette, né? E o próprio Ouro Branco também, que está com problema. Então, na verdade, a nossa situação é uma situação muito tranquila. E aí eu digo para você, quem não quer ser prefeito do município que tem uma arrecadação, uma receita corrente líquida mensal diária superior a R$1 milhão? Então é por isso que é a briga aí que todo mundo quer, porque na verdade é muito dinheiro para se administrar. O exemplo está aí, a cidade está sendo toda ela reasfaltada. Significa aí o que eu estou dizendo para você, os próximos prefeitos, no meu ponto de vista, vão nadar no dinheiro e não vai ter o que fazer, porque na verdade asfalto não precisa mais, a cidade está toda asfaltada. Há as exceções, né? Posto de saúde
Congonhas não vai precisar mais. Vai existir aquelas obras pontuais. Vai ser aquelas obras pequenininhas. Então, os próximos prefeitos que virão, doutor Elias, se forem pessoas mais técnicas, nós vamos realmente ficar numa cidade, nós vamos ter que mudar o nome de Congonhas, ter que chamar de Paraíso, porque vai ser uma cidade assim, em termos de recurso, invejável para todo o Brasil. Nós vamos ter uma renda per capita, uma coisa absurda. A gente fica triste com o que está acontecendo com o pessoal da Vale, com essas notícias que vincularam nos meios de comunicação durante a semana, falando que realmente vai desativar a mina de fábrica. Essa semana nós tivemos interdição da BR-356 lá, que liga Ouro Preto e Tabirito lá, tudo devido a essas barragens, essas questões todas. E o prefeito veio e falou, eu li em algum lugar, que isso aí vai impactar em R$1 milhão por mês, essa paralisação da mina de fábrica. Em contrapartida, ele mesmo falou ontem que o minério subiu $20. Isso aí já está sendo mais do que compensado. Então isso aí não pode colocar na balança, né, Roberto? Vai ser uma cosquinha na receita do município de Congonhas, considerando que a Cefem, que ano passado ela já superou, chegou a 140% do valor orçado. Então, na verdade, para nós, R$1 milhão é significativo, mas ele não vai, vamos dizer assim, alterar o processo financeiro do município de Congonhas em nada. É óbvio que se você tivesse R$1 milhão a mais, você poderia fazer alguma coisa a mais, né? Mas se não vier R$1 milhão, não vai fazer diferença nenhuma. Um exemplo, o doutor Elias, Marquinhos e Chininha, é que o Estado deve ao município de Congonhas hoje aproximadamente R$50 milhões de recursos institucionais que deveriam estar no caixa do município, e o governo Pimentel segurou e o Zema também segurou aí no mês de janeiro. Imagina se nós tivéssemos mais R$50 milhões no caixa do município, a situação financeira em que nós estaríamos. E se você olha, por exemplo, as receitas, vamos dizer assim, de valores de aplicações do próprio município, são valores extremamente positivos. Agora, temos que parabenizar a administração, que tem esses valores que estão aplicados, que tem as receitas de aplicação também super significativas durante o ano, e isso é virtude da administração. Isso nós não podemos negar de maneira nenhuma. Porque qualquer um outro administrador, sem competência, sem preocupação nenhuma, o município poderia estar num verdadeiro caos. E a gente entende que nós vencemos a crise sem maiores problemas e estamos agora entrando aí naquela bonança financeira que nós já estávamos esperando há mais tempo, né? E a gente espera que os próximos prefeitos que virão, inclusive, e em função de tudo que está sendo feito, até o próprio hospital em Congonhas hoje está se construindo o CTI, quer dizer, até uma obra que não vai se fazer mais, quer dizer, vai estar pronta nesse governo. Teatro está sendo feito agora e uma série de outras obras que vão ser feitas, que os próximos prefeitos vão ter que estar inventando moda, a verdade é essa. Vão ter que estar inventando moda para poder fazer obra, porque felizmente a nossa cidade ela vai ter tudo aquilo que a gente precisa. É um momento assim de bastante dinheiro em conta, né? Porque mesmo quando eu fico pensando, Roberto, quando vier esses 50 milhões aí, quando esses 50 milhões vier, se vier até o final do ano ainda já teremos 100 milhões, né? Onde é que vai ser alocado esse recurso, né? Vai ser um negócio bacana de se ver, né? De se pensar. Agora uma outra coisa, o Chininha, Marquinho e doutor Elias, e isso foi colocado ontem lá. Nós temos alguns probleminhas também, porque na verdade quando nós estamos, é óbvio que o momento é um momento de acordo coletivo. Nós estamos focados no acordo coletivo, né? Não só nós, como o próprio servidor de uma maneira geral, ninguém está preocupado com outra coisa senão o acordo coletivo, que é exatamente a reposição, a recomposição dos nossos salários para que a gente possa continuar comprando aquilo que nós compramos ano passado. Porque hoje, para ser sincero a você, o servidor está comprando aí no mínimo 3,43 de prejuízo. Ele não está conseguindo comprar aquilo que comprou no ano passado. Então nós estamos com prejuízo, que a gente precisa recompor isso. Agora, está afetando a qualidade de vida do servidor, né? Exatamente. E nós temos que observar que nós estamos na casa de 3.500, 4.000 servidor, que cada um deve ter em média 4 pessoas que dentro de casa aguardando esse aumento, aguardando essa questão toda. Ou seja, são 12 mil pessoas que estão sendo prejudicadas aí, né? No universo de 60 mil habitantes, mas aumentando a cidade é quase um terço. É muita coisa. Então, na verdade, o que nós estamos precisando fazer também a nível de sindicato? Porque nós estamos olhando a coisa como um todo. E quando você olha a coisa como um todo, inclusive foi colocado pelo prefeito lá ontem, é que nós já temos algumas classes de servidores, né, que se a prefeitura for fazer um concurso amanhã ou depois, o padrão inicial já está inferior ao salário mínimo.
o vencimento inicial daquela carreira já está inferior ao salário mínimo. E isso é inadmissível no município igual o nosso, com a receita que nós temos. E pode voltar a complementação salarial, né, Roberto? Não tenha dúvida. Não, ela não voltou ainda. Que foi uma luta para conseguir acabar. E ela só não voltou ainda, Chirinha, a complementação não voltou, porque como não se fez concurso aí ao longo de um período anterior, consequentemente, aquelas pessoas que estão nesses cargos, eles já estão em termos de carreira um pouco na frente, e os aumentos da carreira compensam exatamente essas anomalias, porque na verdade essas pessoas podiam estar com poder de compra melhor do que está hoje, mas em função do ganho deles, do ganho real, que é em função do plano de cargos e carreiras, essas pessoas estão com um vencimento um pouco maior acima que o salário mínimo. Mas os padrões iniciais, que eu estou dizendo para você, se fizesse um concurso público hoje, algumas classes de servidores iam entrar na prefeitura tendo a complementação salarial. Então isso a gente precisa de corrigir, precisa de resolver. Óbvio que lá atrás deu muito trabalho, e eu coloquei isso lá ontem também. Coloquei inclusive para o próprio procurador, porque o procurador na época também, ele era membro do sindicato, se não me falha a memória. É o procurador-geral do sindicato. Então, na verdade, o representante jurídico. Jurídico do sindicato. Então, na verdade, o que eu coloquei? Porque, na verdade, o que a prefeitura fez... Que era o doutor Juliano, né? Que era o doutor Juliano, exatamente. O que a prefeitura fez, que foi uma manobra, no meu ponto de vista, ruim para o servidor, porque o servidor, as classes, né, de ensino fundamental da prefeitura, que tinha uma progressão normal, igual aos demais servidores de 5%, ela foi reduzida para 2% para se fazer essa correção. Ou seja, o próprio servidor foi tirado do próprio servidor para resolver o problema do servidor. E a gente entende que isso não poderia acontecer. Você teria que fazer o acréscimo no vencimento do servidor e não tirar. Então você vê, o servidor de ensino fundamental na prefeitura hoje, e infelizmente, a gente tem falado sempre aqui, mas nós temos servidores do ensino fundamental na prefeitura que até hoje não sabe que a progressão dele é 2%. Na cabeça dele é os 5% igual aos demais servidores, e não é. Isso foi lá no governo Anderson, quando fez essa manobra. 2008, se não me fala a memória. Aí o que aconteceu? Nós temos servidores hoje, nós temos diferenças em termos de planos de cargos e carreira de classes de servidores, que no meu ponto de vista a gente precisa corrigir. Por que você no ensino fundamental tem 2% de progressão, enquanto que o indivíduo do ensino médio superior tem 5%? Quer dizer, é uma anomalia que foi criada em função daquele momento lá atrás, que se aceitou, né? Mas que no meu ponto de vista a gente precisa corrigir. E para corrigir isso nós sabemos que não tem como corrigir agora, porque nós estamos nessa briga aí com o nosso acordo coletivo. Mas nós precisamos estar equacionando toda essa situação em termos de plano de cargos e carreiras, para que a gente possa resolver esse tipo de problema, para equalizar. E vou dizer também, não é só o servidor das classes de servidores do ensino fundamental. Nós temos o problema também do professorado. As professoras também têm uma progressão, vamos dizer assim, que acontece, enquanto que a do ensino fundamental, médio superior, acontece de 2 em 2 anos, a professora acontece de 3 em 3, e consequentemente também não é 5%, porque não é em cascata, os demais são em cascata, a professora não é em cascata. Então as professoras, você pega a média de progressão de no máximo 4,5%. Então nós precisamos corrigir essas anomalias, para que a coisa fique, para que haja equidade aí em termos salariais para todos os servidores, pelo menos no que diz respeito às vantagens, né? O que não pode é o que está acontecendo hoje, que a gente vê anomalias que estão existindo e que infelizmente nós não temos no momento como resolver, mas precisamos planejar, e aí juntamente com a administração, para que a gente possa equacionar isso para o futuro, para que no futuro a gente acabe com essas anomalias existentes aí com relação aos servidores. A gente fica triste, Roberto, também pela questão social, né? Tivemos alguns servidores que foram exonerados aí, faltando poucos meses para estar se aposentando e não conseguiram se aposentar. O Chininha tem desbravado isso aí continuamente junto à administração, tentando uma solução para dar dignidade a essas pessoas, né, Chininha? Você pode falar mais sobre isso. Não adianta falar de milhões, arrecadação de milhões, e às vezes a gente não faz para dentro de casa mesmo, né? Faz para a rua. Elias, foi bem lembrado. Até na reunião eu tive oportunidade, assim, aproveitando um gancho lá, porque às vezes a gente aproveita aquela oportunidade,
numa reunião para tentar falar. Falar com o prefeito é tão difícil, né, Chico? E falar em outras oportunidades também que a gente vem assim acompanhando. São dois, inclusive são até dois casos que eu pontuei aqui, que um até o Elias pode falar melhor um pouco, que é sobre lei mesmo. Mas as duas servidoras, são dois servidores, Roberto, da função pública que ficou faltando, foram exonerados, né? Infelizmente teve de sair por força da lei, dois servidores, aí restaram 17 servidores, função pública que foi dispensado. E nesses 17, 15 servidores já voltaram ao emprego, conseguiram alguma forma na empresa, nas empreiteiras, e ficou restando apenas 2 servidores. Estão com dificuldade as duas servidoras de estar encaixando. A administração disse que já chamou elas para trabalhar e por algum momento foi negado por elas. Mas tem uma servidora que está com problema grave de saúde com o seu esposo, e a gente está levando a situação deles para o prefeito, até nessa mesa da reunião lá, que falta apenas 6 meses para aposentar. Foi muito pouco tempo para aposentar uma servidora que deu a vida pela prefeitura de quase 30 anos. A gente tive a oportunidade de trabalhar com ela, que uma delas, não tem problema falar o nome, que é a Creuza. Trabalhamos na Cachoeira, trabalhou nos Sinais agora no Monteirão, e hoje está com dificuldade até mesmo para poder aceitar esse emprego, porque a saúde está muito debilitada, Roberto. Então eu acho que tinha de arrumar um mecanismo, uma forma de arrumar uma maneira para ajudar esses servidores até que possa aposentar, porque é muito pouco tempo, Roberto. Tirinha, na verdade a gente tem batalhado, é uma oportunidade que você sempre coloca, e eu costumo inclusive te parabenizar, porque na verdade você que vivencia o dia a dia com os servidores, e vivenciou, porque você foi do recurso humano, que olhava a ponto de todo mundo, então trabalhei você conhece todo mundo, trabalhou na Cachoeira, então você conhece todo mundo. Então foi uma injustiça muito grande que aconteceu aí com os servidores titulares de função pública, né? Felizmente, a grande maioria já estava praticamente com o tempo de aposentadoria, né, Chirinho? Já se aposentaram, e aqueles que não se aposentaram também, em termos de saúde, estava bem, já estão trabalhando e provavelmente vão se aposentar sem maiores problemas. Mas existe esses casos específicos que você colocou ontem, e inclusive eu vou ter alguma sugestão lá, alguém deu a sugestão, parece que a Vilma da secretaria, por que o sindicato não ficha uma pessoa dessa? Então não é tão simples assim. O que nós queremos é exatamente ver o que a prefeitura, que tem uma secretaria de bem-estar social, exatamente para poder, teoricamente, se você for dar as atribuições da secretaria, ela é exatamente para resolver esse problema, considerando inclusive que esses servidores deram a vida pelo município de Congonhas. Então eu acho que o tratamento, no meu ponto de vista, e aí eu quero aqui avocar o secretário do Bem-Estar Social, que é o Batatinha, que é uma pessoa também que conhece Congonhas como a palma da mão dele, nascido e criado aqui, militou nos movimentos sociais a vida inteira. Roberto, né? São Paulo, e será que essa assistência social algum dia foi na casa desses 2 servidores? Mas aí isso é que eu estou dizendo, para poder, pelo menos, dar um amparo. Pois é, mas aí é que eu estou dizendo para você, em função da sua colocação e em função do próprio prefeito, da secretária do prefeito, né? E o próprio prefeito em si, no meu ponto de vista, poderia ter anotado e ligado para o secretário do Bem-Estar Social: fulano, manda alguém olhar a casa dessa pessoa, ver o que está faltando, ver o que precisa e ver o que dentro da legalidade nós podemos fazer para ela. Então são coisas, vamos dizer assim, que agora, entendo eu que teoricamente também, por outro lado, nós não podemos fazer a crítica ao secretário, porque de repente ele nem está sabendo do caso. Agora, o que precisa é exatamente a gente envolver, no meu ponto de vista, a Secretaria do Bem-Estar Social, cujas atribuições, cuja criação foi feita exatamente para poder atender essas anomalias do município. Exemplo, eu sempre falo, Lei 2688, que o Marquinhos conhece muito bem, Lei de Criação da Guarda Municipal. Essa lei foi criada. Qual que é as atribuições básicas da Lei 2688? Cuidar do patrimônio municipal. Apesar de que fez alguns convênios que as pessoas estão sendo colocadas em outras funções, mas se você pegar a Lei 2688, a Guarda Municipal foi criada para cuidar do patrimônio público municipal. É a característica principal. E nem sempre isso está acontecendo. Então, na verdade, quando você fala de anomalias em termos sociais no município de Congonhas, existe uma secretaria específica para tratar desse assunto. Agora,
precisa também ser acionada a secretaria, porque inclusive nós temos um grande número de servidores, de pessoas altamente experientes, de pessoas altamente conhecedoras do problema todo, que precisam também, não, Chininha, ser levado o problema para elas, para que eles nos ajudem. E no caso dessa... Tem um interesse também, né? E no caso dessa servidora, por exemplo, dessas duas servidoras, que está faltando muito tempo aí para ter aposentadoria, muito pouco tempo, eu acho que de repente a gente podia, e na pior das hipóteses aí, até fazer uma vaquinha ou coisa parecida para poder fazer essas contribuições. E outra coisa, a contribuição também tem que ser uma contribuição em 20% do salário mínimo, porque se você paga 11 só, você também, ela só tem o direito de aposentar por idade. Então são anomalias também, são regras que tem que ser respeitadas. Não adianta você, paga 11%, que aí você pode... Não, se ela fizer a contribuição de 11%, ela não vai poder aposentar por tempo de contribuição, né? Então é preciso que haja também essas colocações de tal forma que, para resolver o problema, precisa fazer a coisa dentro da legalidade. E dentro da legalidade tem que cumprir esses rituais, principalmente com relação ao regime geral. Então, Chininha, a gente... Roberto, posso só fazer uma correção aqui? Pode. Você citou a nossa lei de criação da guarda, e a guarda foi criada em 2007, me parece. Mais ou menos, a partir de 2006 ou 2007. Então nós já temos aí 12 anos. E nesses 12 anos, muita coisa aconteceu. Então eu só queria deixar bem claro aqui para as pessoas que estão nos ouvindo que realmente a guarda foi criada com o intuito de cuidar do patrimônio. Só que de lá para cá, com muitas coisas aconteceram e algumas pessoas não sabem, é o seguinte: hoje a guarda, ela não é só mais patrimônio, ela não é só mais trânsito. A gente tá vendo na imprensa aí a atuação das guardas, principalmente hoje mesmo eu estava vendo aqui no MGTV a guarda de Belo Horizonte que apreendeu um rapaz lá com cigarro falsificado, com nota falsificada dentro de um shopping popular em Belo Horizonte. Então é só para deixar isso um pouquinho mais esclarecido, até mesmo porque eu acho que a gente não tem essa oportunidade de estar esclarecendo isso para a população. E a população ainda vê a gente como aquela questão patrimonial. E a guarda hoje não é mais só patrimonial. Não tenha dúvida. Inclusive eu estou dizendo para você o seguinte, que as modificações nas leis não estão sendo feitas. Vocês muitas vezes estão atendendo essas modificações em função de convênios. Isso. E é um caminho legal também de um município fazer. Então, na verdade, o que eu estou colocando para as pessoas, que tudo que se cria na prefeitura, todo e qualquer cargo que se cria na prefeitura, você tem que vir acompanhado das atribuições. Uhum. Você não pode, o prefeito jamais pode encaminhar um projeto de lei para a Câmara criando um determinado cargo, se não estiver no corpo da lei as atribuições. Isso. Então o que a gente está colocando aqui para as pessoas, que tudo que acontece no município, dentre eles a criação da Secretaria do Bem-Estar Social, que foi exatamente para cuidar daquelas pessoas, por exemplo, dos transeuntes que estão aí, daquelas pessoas que vêm de fora e estão aí abandonados na rua. Então, na verdade, quem tem que cuidar de todo esse pessoal, Secretaria do Bem-Estar Social, com aquelas determinações legais que são constantes da própria lei. E se não tiver, e de repente você depara com um problema que não está na lei, cabe ao secretário, né, fazer as modificações exatamente para que possa fazer esse atendimento. Então, o que nós estamos colocando é o seguinte: para começar, a lei tem que ser dinâmica. A lei não pode ser estática. Ela tem que acompanhar aquilo que a sociedade precisa. Roberto, ontem eu até, sim, a gente fica sensibilizado com a questão dessas pessoas. Que uma dessas pessoas que o Chininha falou é conhecida da minha mãe. E a minha mãe encontrou com ela, porque eu saio com a minha mãe para fazer compra, e a minha mãe encontrou com ela no supermercado. A minha mãe foi cumprimentar ela, minha mãe falou: nossa, a pessoa está tão diferente. Aí a minha mãe, quando o Chininha citou o nome da pessoa, eu já sabia o que estava acontecendo. E o que eu entendi ali ontem é o seguinte, que tipo assim, vamos tirar da nossa mão, vamos colocar na mão do sindicato. Você entendeu? Quando propuseram até da gente colocar a pessoa para trabalhar dentro do sindicato. Não é dessa forma. Não é o caminho, exatamente. Você entendeu? Eu entenderia o seguinte, nós temos vários cargos comissionados dentro da prefeitura. Eu entenderia que poderia... São quantas pessoas? 17, 18? Não sei. Duas pessoas. Pois é, mas que foram lá atrás, que foram... 17. Não foram nem exoneradas, elas foram demitidas. Né? Então, eu entenderia que o governo deveria ter absolvido essas pessoas em algum cargo comissionado. Um assessor 4, que eu acho que é o menor cargo que tem ali. Você entendeu? Não deveria a gente não deveria estar nem preocupado hoje com essa situação.
Mas eu tenho entendimento, conhecendo o Batatinha do jeito que eu conheço, que do momento que a gente levar para ele essa situação, que ele não deve ter conhecimento, como você falou, eu tenho quase certeza que do momento que a gente procurar e falar, Batata, a situação está assim, assim, assado dessa pessoa. Eu tenho quase certeza. Apesar das críticas que ele recebe, eu conheço bem a pessoa, ele tem um coração maior do que ele, se bobear, eu tenho quase certeza que ele vai abraçar essa causa dessa servidora. Eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir resolver o problema dessa servidora sem ter que levar ela para trabalhar no sindicato, como foi sugerido lá ontem. Tipo assim, tira o problema da gente e vocês resolvam. Só porque a gente é sindicato? Não, você entendeu? Marquinhos, infelizmente a gente tem essas anomalias, mas eu quero crer que isso é muito bom, porque na verdade nós, como sindicalistas, nós temos o dever de ofício de estar resolvendo todos os problemas dos servidores. E aí pode alguém até dizer, bom, se a pessoa foi demitido, não é servidor mais, vocês não têm que olhar. E aí nós estamos partindo para o lado humano da coisa, Chininho, e o que a gente quer, e pelo menos aqui no ar, o Marquinhos colocou um negócio que eu falei aqui, que de repente o secretário do Bem-Estar Social não está sabendo o que está acontecendo, é levar esse problema para a Secretaria do Bem-Estar Social exatamente para ver o que pode ser equacionado no sentido, pelo menos, da gente resolver esse problema dela para até ela se aposentar e acabar. Se ela está precisando de um apoio na questão de tratamento de saúde, a gente correr atrás para poder ver o que a Secretaria de Saúde pode oferecer para ela. Se ela está precisando de uma questão de orientação lá do INSS, o doutor Elias dá uma olhada na documentação dela, o que falta pra gente poder... Já foi feito, né? Pois é, pra gente ver o que pode estar ajudando, você entendeu? E se for preciso, Chiria, vamos nos mobilizar, vamos fazer uma vaquinha para que a gente faça o pagamento dessas mensalidades dela, dessas prestações atrasadas ou das prestações para poder completar o período dela para resolver o problema. A minha parte na vaquinha já está garantida, já falei isso lá ontem, inclusive, para que a gente possa resolver o problema, porque aí já não é servidora não, mas é em consideração aos 30 anos que essa pessoa contribuiu, quer dizer, deu a vida pelo município, e nessa hora nós não estaríamos fazendo nada de anormal, muito pelo contrário, nós estaríamos fazendo justiça. Roberto, foi bacana esse papo aqui. Se Deus quiser, vai resolver o caso dela. O Elias tem tranquilidade do que ele já também fez por ela, para olhar as papeladas, tudo. Dar mais uma conferida, é muito pouco tempo para aposentar e tentar dar um conforto melhor para ela. E nessa mesma situação, está quase terminando o tempo aqui, tem um outro servidor que o Elias está bem tranquilo para esclarecer e falar bem melhor sobre o processo que aconteceu. Infelizmente, um ex-servidor, porque ele veio a falecer no serviço, que é o Juarez. Um acidente assim muito, né, trágico. E a gente fica triste. E conhecemos a família, a dona Efigênia, o seu Mário, inclusive foi servidor da prefeitura muitos anos, que eu até fiz o ponto dele, no caminhão de lixo, o seu Mário, mora aqui na Romaria. A família é bacana, tem suas necessidades, a gente sabe que tem, que a gente está sempre acompanhando eles lá. E infelizmente até foi o nosso amigo, companheiro do sindicato, que é o Tico, que me alertou e falei, Tico, eu vou comentar, o Elias também, vocês, a situação, acho que até estão cobrando até o funeral na casa dela. Isso aí eu acho um absurdo, mas a gente vai entender melhor do assunto. Eu acho que o Elias sabe que se tem um processo a tramitar, nada melhor que a prefeitura também pegar esse caso para resolver. Que é uma situação que mesmo se a família tiver de fazer, a família não tem condições. Então acho que está na hora também dos poderes que tenham condições de ir na casa, assistência social mais uma vez, e olhar realmente o que está acontecendo para tentar resolver, né, Elias? Na verdade é mais um caso lá pro Batatinha lá, mais uma falta de respeito com o servidor, né? O servidor teve um acidente de trabalho fatal. É coisa séria, é coisa grave, né? E o município ainda vem cobrar dele. Por que não cobra outras coisas que a gente vê na pendência aí, né? Um exemplo clássico aí é a União, que não cobra dos devedores do INSS. O município também deve ter alguns devedores aí que não estão sendo cobrados, e aí vem cobrar do servidor, que infelizmente aconteceu uma tragédia nele, para a família, porque o falecimento de uma pessoa também impacta diretamente na família dele, né? Mas tudo bem. Deus é maior, tá vendo, como diz o Roberto, tá vendo tudo que tá acontecendo aqui. A gente tenta resolver aqui, se a gente não resolve... Né, Elias? Deus não dorme, a verdade é essa. Mas o que eu queria colocar, aproveitando essa fala do doutor Elias, do Chininha, do próprio Marquinhos, é que nós, gente, no sindicato, nós estamos olhando a coisa como um todo. Dever de ofício, a gente tem que fazer e vai fazer sempre. Mas o que a gente fica meio preocupado é o seguinte, eu costumo dizer que
infelizmente, parece que o município hoje nós está faltando alguma referência. E quando eu falo em referência, porque normalmente quando você tem um município que você tem... Eu me lembro que no passado nós tínhamos excelentes referências, eu vou dar inclusive alguns nomes. Na água nós tínhamos uma referência que era o Antonildes. Na limpeza nós tínhamos o saudoso nosso Dário Barbosa, pai da Luzinete, da irmã, vamos dizer, como é que é o nome? A Eliane, né, da irmã dela. Nós tínhamos na obra, nosso companheiro Caroço. O Caroço na obra, nós tínhamos uma série de referências que quando você... A própria sociedade em si, quando acontecia uma anomalia qualquer, procura o fulano, quer dizer, a cidade inteira sabia quem procurar. E em função das modificações, que também é um processo natural, né? Esse turnover de pessoal, com essas mudanças do pessoal de uma maneira geral, eu acho que aí é que vem, como a coisa está mudando assim muito frequentemente, e as pessoas não têm muito, a coisa está muito mais política do que técnica, porque quando ela é técnica, e muitas vezes é uma pessoa que faz o concurso, que é uma pessoa concursada, que está no comando, e fica muito tempo no comando, ele passa a ser referência. Mas como agora a grande maioria dos comandantes são pessoas de cargos comissionados, que muitas vezes fica lá 4 anos só no período do prefeito, e aí a gente acaba perdendo essas referências. Então, quando você perde essas referências, muitas vezes você fica perdido. O cidadão, aquele que usa o poder público, que tem por dever, né, de estar usando o poder público, principalmente naquelas coisas que está alheio à vontade dele, ele não tem a quem recorrer. Então ele chega, por exemplo, numa prefeitura, quem que mexe com isso? Aí quem está lá também não sabe, aí pergunta para o outro. E fica aquele jogo de empurra, e muitas vezes a sociedade, de uma maneira geral, ela fica prejudicada por falta dessas referências. Então... eu me lembro muito bem o que aconteceu aqui na Marechal Floriano, que teve aquele problema, que aquilo demorou-se quase uns 15 dias para poder equacionar o problema. E nós já tivemos no passado um problema dele acontecendo de noite e imediatamente na manhã já está começando a resolver o problema, por causa das referências fixas que o município tinha. Como essas referências hoje, a grande maioria são referências variáveis, porque a grande maioria ocupa cargos comissionados e não são servidores efetivos, eles são muito passageiros no município, já são pessoas que vão passar muito rapidamente do município, então a gente acaba perdendo essa referência. E em perdendo essas referências, a sociedade é a maior prejudicada. É o que está acontecendo hoje no próprio município. O próprio prefeito também tem consciência disso, porque quando você vê o prefeito muitas vezes na frente de uma obra relativamente pequena, é porque está faltando alguém para estar lá naquele lugar e trazendo as informações para ele, o que está acontecendo naquele troço todo. Então, faltando uma linha de frente. São referências que infelizmente não estão existindo hoje, mas a gente espera que em função do futuro, em função da própria melhoria da infraestrutura do município, a gente possa aí ter outras referências, como o nosso saudoso Dário Barbosa, o nosso amigo Antonildes, o Nilton Fernandes, um Caroço, um Périx, um saudoso Périx também, que conhecia a cidade como um todo, era uma referência. Nilton Fernandes. Né? Então são coisas que a gente espera também que isso possa vir a acontecer no município, para que a sociedade também se sinta mais segura aí com relação a toda aquela prestação de serviço que precisa chegar até aí a sociedade de uma maneira geral. O comentário maior, Roberto, é o seguinte, que os cargos de chefia no município, que deveria resolver essas questões, são pessoas elitizadas, que nunca teve no meio do povo. É uma crítica que a gente ouve pela rua. São pessoas elitizadas que nunca teve no meio do povo, que não conhecem a dificuldade de quem ganha um salário mínimo, que nunca precisou de andar na lotação. Isso aí a gente ouve pela rua todos os dias. Elias, o Marquinhos também vai comentar. Pode falar. Ô Roberto, assim, só para a gente, no nosso caso, eu agradeço muito, independentemente de política, a presidenta em 2014, quando ela soltou a nossa lei 13.022, em que ela colocou, nessa lei, ela colocou que os nossos cargos de chefia deveriam ser exercidos por servidores de carreira. Como eu gostaria que fosse isso no âmbito geral, porque aí criaria essas referências, né? Marquinho, todos os nossos acordos, você pode ver nos nossos acordos, tem um item nos nossos acordos coletivos, e quando a gente também, por ocasião das eleições, que a gente traz os prefeitos aqui para sabatinar, um dos questionamentos é exatamente esse, que nós pudéssemos ter, que os prefeitáveis assumissem o compromisso conosco de pelo menos 50% dos comissionados fossem servidor de carreira. Mas infelizmente isso não acontece. Por quê?
por culpa da própria sociedade, por culpa nossa mesmo. Porque na hora da gente escolher, a gente normalmente está escolhendo aquelas pessoas que estão focando muito mais o lado político, tem que atender os apadrinhados, aquele troço todo, do que uma pessoa na área técnica que realmente ia focar de maneira diferente. Então a culpa acaba sendo nossa, principalmente nós servidores, que na hora de eleger aí os nossos representantes, a gente acaba às vezes fazendo besteira. Mas a gente espera, o Marquinhos, que em função do tempo a gente possa corrigir essas anomalias. Nós estamos, Chininha, nós já estamos chegando no final do programa, senão não vai dar tempo da gente rodar a música, né? E vamos dar os abraços, né? E nós vamos abrir também para os abraços rapidinho, porque senão o Wilson ali vai estar cobrando a gente rapidinho. Aproveitando a oportunidade rapidinho desse assunto nosso aqui, a gente às vezes sabe, até a boa vontade do prefeito, mas a gente sabe que nem tudo depende dele. E às vezes nem ele sabe do que está realmente acontecendo, por às vezes colocar um diretor, um chefe que é muito ruim, igual nós estamos falando mesmo, que infelizmente não sabe a situação de cada servidor. Chega dentro de uma sala, vem num carro escuro, é o que nós falamos, vem de fora, vem de outra cidade, e só pega um processo, despacha, não sabe onde que o servidor mora, não sabe a situação de cada servidor. A hora que esse chefe passar a conviver melhores com os servidores e entender a situação de cada um, talvez melhore um pouquinho. Vamos lá, que está terminando, né, Roberto? Mandar uns abraços. Não, acho que não vai dar nem tempo dos abraços, não, Chininha. Pelo horário ali não vai dar, porque normalmente precisa de rodar a música, né, em homenagem aos nossos aniversariantes dessa semana, que nós não vamos falar o nome, nós vamos deixar para a semana que vem, né? Então eu gostaria de já, Elias, suas considerações, o seu boa tarde. Boa tarde a todos os servidores ativos e inativos, a todos que nos receberam, que nos ouviram isso aí. Muito obrigado, até a próxima semana. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que essa é a primeira de muitas, que a gente vai estar vindo aqui para poder estar trazendo, esclarecendo as questões dos servidores, né? A gente sabe que tem muita coisa para poder falar e agradecer a todos, muito obrigado. Um grande abraço a todos os servidores e uma boa tarde e até semana que vem, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Palma da mão, 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 palma da mão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode comer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Palma da mão, pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Muita calma nessa hora. Manda essa tristeza embora. Segue em frente, não se apavora. Se na via palma da mão, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr, jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar.